Olá, gente querida, bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo diário do livro de Provérbios, versículo por versículo. Que alegria que você está aqui mais uma vez com a gente para continuar aprendendo e crescendo mais com a palavra do nosso Deus. Tenho um convite bem especial para você. Como você pode perceber, nós estamos na reta final dos estudos de Provérbios. Passamos aqui 2 anos aprendendo versículo por versículo com esse livro tão fascinante da Bíblia, e nós precisamos celebrar isto. Por isso você está convidado, você está convidada para o culto celebrativo de Provérbios, versículos por versículos, que vai acontecer no domingo, dia 16 de julho, às 19h30, na comunidade Vida Nova, aqui em Sapiranga. Se você é de Sapiranga região, venha, Avenida 20 de Setembro, número 5502, bairro 7 de Setembro, em Sapiranga, 16 de julho, domingo à noite, 19h30. Se você é de mais longe, não tem como vir, vai ter a transmissão deste culto celebrativo aqui no nosso canal no YouTube. Por isso também se inscreva então aqui no nosso canal e ative o sininho para você receber sempre as notificações dos novos vídeos. Vamos lá, gente querida, vamos aos versículos de hoje. Estamos no último bloco temático de Provérbios, que é o bloco temático da mulher virtuosa. E os versículos de hoje são de Provérbios, capítulo 31, versos 12 a 15. Provérbios 31, 12 a 15, onde a palavra de Deus nos diz sobre a mulher virtuosa. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante. De longe traz o seu pão. E ainda à noite ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Nós olhamos um pouco do contexto deste versículo no vídeo anterior a este, que você pode achar aqui em nosso canal. Vimos também na perspectiva do Novo Testamento como muita coisa mudou em relação a Provérbios. Mas aqui é bem interessante, nós encontramos nesses versículos de 31, 12 a 15, a mulher trabalhadora e a mulher que atua na economia do lar. Olha como Provérbios também, já no seu tempo, é bastante inovador em certa medida, claro, ainda com as limitações do seu tempo, mas ao mesmo tempo já avançando bastante para o seu tempo. Nesse sentido, não é a mulher que apenas serve ao marido, ou a mulher que apenas cuida da casa e dos filhos, mas que é protagonista da sua história, que trabalha, que vai atrás, que ajuda inclusive na economia do lar. Não depende do marido, do esposo, mas ela mesma pode auxiliar. Uma outra coisa importante é a questão da carga do trabalho. É uma coisa que talvez, muitas vezes, na verdade, nós nem nos damos conta da carga de trabalho das mulheres. Hoje, as mulheres que trabalham fora, elas também geralmente trabalham ainda em casa, ajudam em casa, Nesse sentido, é muito importante que os esposos, que os maridos, os companheiros auxiliem as mulheres. Porque geralmente, ou muitas vezes, as mulheres nas famílias são as primeiras a acordarem de manhã e as últimas a irem dormir à noite. Lavar roupas, lavar louça, limpar a casa. Mas o marido não deve fazer da sua companheira uma escrava. Ele precisa ajudar. Essas tarefas precisam ser compartilhadas para que a carga de trabalho, gente querida, não caia só nas costas das mulheres. E não é vergonha nenhuma homem lavar louça. Inclusive, Martinho Lutero diz que o homem que troca a fralda de uma criança pode até ser chamado pelos outros de um afeminado por fazer isso, diz Lutero no seu tempo, no seu contexto. Mas se ele faz com alegria e gratidão, está servindo a Deus por meio do próximo. Interessante isso. Então, além de falar assim que as mulheres contribuem, já no Provérbios 31, para a economia do lar, também se fala da carga de trabalho. E aqui é importante fazer essa atualização de que sim, os homens devem ajudar no serviço do lar. E isso deve ser muito bem combinado, então, entre o casal. Outra coisa, deve haver também a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. O que isso significa? Não deve haver
nenhum tipo de exclusão por a mulher ser mulher. Ela deve ter as mesmas oportunidades de emprego, de condições de vida e assim por diante. Outra coisa importante, que entra nessa questão junto, inclusive, a igualdade salarial, que ainda assim é uma luta, ainda não há toda essa igualdade salarial. Muitas vezes homens e mulheres trabalham no mesmo cargo, mas o homem ganha mais que a mulher por ele ser homem e ela ser mulher. Isso é inaceitável. E nós estamos hoje trabalhando para a construção de uma sociedade em que homem e mulher, então, tenham a igualdade salarial. E isso é bem interessante, porque nada disso aqui significa colocar a mulher acima do homem, mas também não abaixo do homem. O que se quer é o quê? Igualdade. É o mínimo, igualdade, né? Começando por ali, para depois fazer outras transformações. Também a igualdade educacional, que não é uma realidade tanto aqui do Brasil, mas, por exemplo, nós lembramos da luta de Malala, ela que discursou na ONU alguns anos atrás. O que ela discursou? O que ela estava fazendo? Qual era a luta dela? Qual era a missão de vida dela? Que as meninas do seu país, Afeganistão, pudessem ter acesso à educação, porque as meninas lá não podem estudar. E ela disse uma frase que eu não vou lembrar bem agora como ela falou, mas que com uma caneta na mão você pode mudar o mundo. Era algo nesse sentido. Ou seja, né, ainda há lugares neste mundo em que mulheres não têm acesso nem à educação. São proibidas de estudar. Isso é muito triste. Então, a luta também pela igualdade educacional. E, gente querida, qual que é o convite nosso hoje, né? Que as mulheres, então, de fato, assumam essa missão, sejam protagonistas das suas histórias, mas não só as mulheres. Também os homens devem lutar por essa igualdade, por esses direitos, né, pela boa divisão da carga de trabalho, pela igualdade salarial, pela igualdade educacional, pela igualdade, no fim das contas. Essa palavra resume muito bem tudo. Equidade, enfim, gente querida, né, isso é o básico do básico do básico. Precisamos de mais homens que falem, sim, mais desse assunto, debatam mais desse assunto, conversem também mais desse assunto, né? E que, de fato, nas casas as tarefas também sejam mais partilhadas. Eu quero terminar lendo um hino que eu gosto bastante. Eu não vou cantar ele porque eu vou passar vergonha aqui com vocês, mas é um hino muito bonito. O hino se chama Elas. Eu procurei, eu acho que não tem na internet, pelo menos onde eu olhei não tinha, né? Mas é um hino que foi escrito, então, por Cláudio Reis, Cecília Domese e Ana Regina Madureira. Esse hino diz assim, olha só, presta atenção para a gente terminar o provérbio de hoje, né? Eu vou ler as 3 estrofes e depois o refrão eu vou deixar no final. Quando chegar então no final, né, quando eu ler as 3 estrofes, a última coisa vai ser o refrão. Assim diz: são elas força presente na história desde sempre, sofrendo julgo humilhante consciente ou inconsciente, vários rostos, etnias, envolvidas por correntes, que as tolhem em seus direitos e que matam suas sementes. Na luta por igualdade, seu sangue fecunda o chão, gerando vidas que clamam por justiça e libertação. É força misteriosa que sustenta sempre a vida de mulheres retirantes, tão forçadas por mandantes. A esperança sobrevive apesar dos faraós, que as querem escravizadas e esperam calar sua voz. Margarida, Adelaide, Dandara, Cleusa e Maria, e outras mulheres fortes no raiar de um novo dia. E diz então o refrão: elas não querem a guerra, elas só querem a paz. Paz que brota da justiça, mulher e homens têm direito iguais. Essa é a canção, é uma linda canção que gera a nós muita reflexão e que a partir disso então possamos pensar sobre isso, falar mais sobre isso na nossa família, para que essa mulher virtuosa seja de fato essa mulher que é protagonista da sua história, que luta pelos seus direitos e que busca sempre a igualdade. Deixa o comentário aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo, tem o botão aí compartilhar, aperte ali para mandar para mais pessoas e que você fique e permaneça na paz de Jesus. Amém.